Eu separei 3 questões de funções de níveis variados e vamos à primeira delas. É uma questão do IME de 96, ele diz: seja f uma função real tal que para todo valor de x com a pertencente aos reais, f de x mais a é igual a meio mais aquela raiz quadrada. E aí ele pergunta: f é periódica? E você precisa justificar. Eu vou tentar usar de forma recursiva a informação que o enunciado dá, que f de x mais a é igual àquela expressão. E para isso, eu vou precisar fazer uma atribuição ao x. E esta atribuição acaba sendo a seguinte: x vai receber o valor de x mais a. Então, onde aparecer a variável x, eu vou substituí-la por x mais a. Então, tomando a própria informação do enunciado ao nosso favor, você vai ter, no lugar do x, o x mais a, e tudo aquilo que já se encontra permanece como está. E aí você vai ter f de x, acaba sendo f de x mais a, menos o f quadrado de x mais a, né? E do lado esquerdo, você acaba ficando então com x mais 2a, né? Certo. Agora, observando o lado direito da equação, você vê que eu tenho o f de x mais a. Só que não é interessante nós trabalharmos com essa equação do jeito que ela se encontra por conta dessa raiz quadrada. Então, eu vou ser obrigado a elevar a equação como um todo ao quadrado. E nesse caso, eu vou precisar utilizar o símbolo de implicação, só que eu não posso usar ida e volta porque não necessariamente as raízes que eu encontrar dos passos subsequentes serão raízes do passo original. Então, elevando a equação ao quadrado, do lado esquerdo eu vou ficar com f quadrado de x mais 2a, e do lado direito você vai ter quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, você percebe que vai ficar apenas a raiz, porque quando você fizer a multiplicação, o meio vai cancelar o 2, né? E por fim você finaliza com radicando. E agora nós vamos precisar utilizar aquilo que já está no quadro. A primeira coisa que você nota é que o cálculo dessa raiz quadrada já está dado pela primeira equação. Então basta você isolar nessa equação essa raiz quadrada e você vai chegar ao resultado de f de x mais 2a menos meio. E por outro lado, o enunciado acaba dando de bandeja para você quanto que vale f de x mais a. E aí no caso não vai ter jeito, você vai precisar substituir o f de x mais a e além disso também elevá-lo ao quadrado. Então fica fácil elevar o f de x mais a ao quadrado, vai ser quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, é só remover a raiz quadrada. Certo, e agora eu vou substituir essas equações coloridas na última equação em branco. Do lado esquerdo eu vou ficar com f2 de x mais 2a. Do lado direito eu tenho 1/4. Agora eu já sei quanto que vale a primeira raiz quadrada, vai ser f de x mais 2a menos meio. Depois eu prossigo com o f de x mais a, na expressão em azul. Você ainda fica com esse raiz quadrada de f de x menos f ao quadrado de x e finaliza com a subtração disso tudo por f ao quadrado de x mais a. E aí você teria menos 1/4, menos aquela raiz quadrada, menos f de x e, por fim, mais f ao quadrado de x. Isso foi muito bom porque nós somos capazes de eliminar essa raiz quadrada. É possível também eliminar 1/4 e o meio. E, finalmente, você obtém uma equação bem mais simplificada. Que vai ser f2 de x mais 2a, f de x mais 2a, mais f2 de x menos f. E agora, parece que isso não dá muita margem de trabalho, mas aqui é uma mera questão de simplificação. Porque, veja, eu vou isolar as potências quadráticas de um lado e do outro lado, f de x mais 2a menos f de x. E aí eu vou fazer uma diferença de quadrados do lado direito, e daí eu prossigo com uma diferença de quadrados do lado esquerdo. E daí você percebe que o termo da diferença, nesse caso, vai ser o fator a ser posto em evidência. Eu vou só reescrever o lado direito novamente. E aí, para poupar um pouco de tempo, eu vou jogar o que está no lado direito para o lado esquerdo. Consequentemente, você vai ter que colocar um sinal de menos associado a uma distributiva. E daí você poderia igualar a zero, né? E com isso eu posso colocar esse termo que aparece em ambos os fatores em evidência. O termo residual no primeiro fator acaba sendo a soma. E o segundo termo residual acaba sendo o menos 1. Tudo isso é zero. Daí você tem duas possibilidades, né? Ou o f de x mais 2a menos f de x, e compõe o primeiro par de parênteses, é zero. E daí você teria f de x mais 2a sendo igual ao f de x, e consequentemente o período seria 2a. Ou por outro lado, você teria ainda lá no par de brackets o f de x mais 2a mais f de x menos 1 igual a zero. E se você passasse 1 para o lado direito, você teria que a soma seria igual ao próprio 1. Agora, como que você avalia esse caso com mais precisão? Certo, agora nós chegamos num ponto em que vai ser necessário avaliar a que intervalo de valores a imagem da f pertence. Primeiro você avalia o radicando, né? Ele deve ser maior ou igual a zero, porque nós estamos avaliando toda a situação nos reais. Então, resolvendo essa inequação, você chegaria
a conclusão de que f estaria entre 0 e 1. Por outro lado, você vê que na lei de formação, f de x mais a é igual a meio mais a raiz quadrada de alguma coisa. Por si só, você já garante que a f também vai ser maior ou igual a meio, porque você está somando algo positivo ou nulo ao 1 sobre 2. Então, coadunando essas duas condições, você acaba chegando à conclusão de que, na verdade, f deve ser intercalada entre meio e 1. E essa informação vai ser importante para nós obtermos uma conclusão a respeito do segundo caso. É interessante você isolar o próprio f de x, de modo então que você vai ficar com 1 menos f de x mais 2a. Eu vou me utilizar desse intervalo de valores de meio a 1, de modo então que você vai ficar com meio menor ou igual 1 menos f de x mais 2a menor ou igual a meio. Isso pelo fato da f poder ser reescrita em função de 1 menos f de x mais 2a, né? E daí, resolvendo essa equação, você acaba ficando que f de x mais 2a está entre 0 e meio, o que não faz sentido porque, pela própria lei de formação, esse número ele teria que ser no mínimo meio. E aí, de posse dessa informação de que a f de x mais 2a está entre 0 e meio, você ainda precisa se lembrar da lei de formação, que também diz que essa f vai estar no mínimo com o valor de meio. E, portanto, aliando a lei de formação com a inequação, você acaba chegando à conclusão de que, nesse caso, o f de x mais 2a ele deve ser igual a meio. E aí, substituindo na equação da segunda possibilidade, se você substituir o f de x mais 2a por meio, obviamente o f de x acaba sendo também igual a meio. E para esse caso, você também acaba concluindo que o período da função também vai ser de 2a. Então, para as duas possibilidades, você acaba chegando em conclusões possíveis, e sim, a função f é periódica e tem período igual a 2a, sendo esse valor a um número real qualquer. O próximo problema lida com composição de funções, e ele te dá dois cenários. Um cenário em que x é maior ou igual a 1, tendo o polinômio de segundo grau 4x2 menos 6x menos 1 como resultado da composição, e um outro cenário em que x é menor do que 1 e você tem uma reta. Daí ele te dá a função g e pede para você calcular a lei de formação da f. Bom, eu vou trabalhar nos dois casos, então você precisa primeiro avaliar no caso em que x é maior ou igual a 1, e você avalia com muita calma a função g em particular, né? A função g, ela é 2x menos 3. E para esse caso, você vê lá pelo enunciado que a composição f bola g de x vai ser 4x2 menos 6x menos 1. Bom, você também percebe que é possível fatorar a FOG como sendo 2 vezes o x, que está multiplicando 2x menos 3, e finaliza com o menos 1. E daí você se pergunta, como que eu posso escrever essa expressão em função de g? Então perceba que essa distributiva ela tem o 2 vezes o x, só que eu não quero somente o 2 vezes o x, eu quero dar um jeito de colocar o próprio g. Aí você olha para a função g e percebe que é possível isolar 2x em função de g. E aí você teria que 2x é g mais 3. E naturalmente você também já tem o próprio 2x menos 3 sendo igual a g. Então basta você substituir essas informações, que 2x é g mais 3 e que o 2x menos 3 acaba sendo o próprio g, né? E daí você percebe que f de g vai ser g2 mais 3g menos 1. E por que eu disse f de g? Porque apesar da composição estar em função de x, você não pode se esquecer que f de g de x também pode ser escrito como f de g de x. E aí, é claro, você pode simplesmente ocultar essa redundância de que g está em função de x. Por isso que eu disse que você tem só o f de g. E a gente acabou de calcular que isso vale g2 mais 3g menos 1. E aí você tem naturalmente como se fosse uma variável de fato. Apesar da função g estar em função de x, g acaba sendo 2x menos 3, você pode tratá-lo como uma variável. E aí você descobriu a lei de formação da f para o caso em que x é maior ou igual a 1. Então, para o caso em que x é maior ou igual a 1, você conclui que a lei de formação vai ser dada simplesmente por x2 mais 3x menos 1, certo? E agora nós passamos para o segundo cenário em que x é menor do que 1. Novamente, você deve ter em mãos a função g e a maneira como o problema definiu a FOG para esse intervalo. Ele diz que é 4x mais 3. E novamente você vai reescrever essa expressão em função de g. Você percebe que só tem o 4x, então novamente eu vou precisar isolar o 2x em função de g. Ele acaba sendo g mais 3. Vou multiplicar a equação como um todo por 2 e eu vou ficar aqui 4x é 2g mais 6, né? E aí eu vou só substituir. 4x acaba sendo 2g mais 6 e eu ainda tenho mais 3. E portanto você vai ficar com 2g mais 9. E novamente você acaba concluindo que a lei de formação da função f vai ser 2x mais 9. Para resumir essas duas conclusões,
Num primeiro cenário, você teria x2 mais 3x menos 1 para x maior ou igual a 1. E num outro cenário, 2x mais 9 para x menor do que 1. E voltando lá no problema, isso se encontra na alternativa C. E passando para o último problema, ele é parecido com o primeiro porque diz para você demonstrar que f é uma função par, dada a lei de formação f de xy, f de x mais f de y. Então, eu vou começar com coisas bem elementares que você poderia notar assim que visse aquela expressão. F de xy, o próprio enunciado diz, vai ser f de x mais f de y, mas eu também poderia escrever da mesma maneira, né, a multiplicação xy como menos x vezes menos y. Isso me daria um produto positivo, já que menos com menos dá mais, mas por outro lado, a soma acabaria ficando um pouco diferente. E você percebe que eu posso igualar essas duas conclusões. Então você diria que f de x mais f de y é f de menos x mais f de menos y, certo? Como eu quero provar que é uma função par, necessariamente eu vou precisar agora fazer o simétrico, que é calcular quanto que vale f de menos xy. Só que nesse primeiro caso, você poderia adotar o seguinte: o sinal de menos ele vai estar com a variável x e y vai ser positivo. Só que pela soma, você teria um f de menos x somado com f de y. E da mesma maneira, você ainda poderia associar, em vez do sinal negativo ficar com a variável x, ele poderia ficar com y. E aí você teria f de x mais f de menos y. E novamente você pode chegar a uma conclusão igualando essas duas constatações. Certo, agora você tem duas equações, né? Você poderia montar um sistema e tenta chegar em uma relação válida. Você pode perceber o seguinte: eu vou reorganizar a primeira equação para fazer a subtração f de menos f de x aparecer. Então f de menos x menos f de x acaba sendo f de y menos f de menos y. E na segunda equação você teria, fazendo o mesmo procedimento, f de menos x menos f de x vai ser f de menos y menos f de y. E você finalizou o problema, porque você vai igualar essas duas expressões. Então, da primeira equação, você teria, no lado esquerdo, a diferença f de y menos f de menos y, isso sendo igual a f de menos y menos f de y. Aí você isola, né, o f de y, então você ficaria com 2 vezes f de y é igual a 2 vezes f de menos y. Obviamente, você vai cancelar o 2 e você teria f de y igual a f de menos y, o que configura o cenário de uma função par, que diz a você que f de x é igual ao f de menos x para todo o valor de x que pertencer ao domínio da f. E foi justamente nessa conclusão que chegamos, só que com uma variável trocada, né? Você também poderia fazer com x, daria na mesma.